Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia que, olha, pode mudar tudo o que a gente pensa sobre educação. É uma proposta de derrubar muros, tanto os de tijolo quanto os da nossa cabeça. Vamos falar sobre o desemparedamento da escola. Para começar, fica a pergunta: e se a sala de aula não tivesse paredes? Já pararam para pensar nisso? Como seria aprender sem estar fechado num mesmo lugar? O que as crianças iriam descobrir? É essa pergunta bem ousada que vai guiar a nossa conversa hoje. Mas, antes de sonhar com a escola do futuro, a gente precisa entender a escola que temos hoje. Afinal, por que a educação foi parar entre quatro paredes? Essa comparação é um pouco chocante, né? Mas a reflexão é séria. Pensadores como Foucault já mostravam que a estrutura tradicional da escola, sabe, com as carteiras em fileiras, horários super rígidos, supervisão constante, foi desenhada com um objetivo bem claro: controlar, não necessariamente libertar. E aí é que está o grande paradoxo. Enquanto a estrutura da escola muitas vezes busca o controle, a aprendizagem de verdade, aquela que fica, ela quer o oposto: liberdade. Liberdade para explorar, para ser curioso, para se mover e pensar sem barreiras. Então, se essa escola de muros tem lá seus problemas, qual é a alternativa? É exatamente aqui que entra esse conceito fascinante do desemparedamento. Esse termo foi criado pela educadora Leia Tiriba. E olha, ele vai muito além de só dar uma aula do lado de fora. Desemparedar é uma filosofia. É a certeza de que a educação mais rica acontece quando a escola conversa com o mundo, e não quando ela se fecha para ele. E a própria Leia Tiriba diz: a mudança não é só para fora. Antes de derrubar os muros de verdade, a gente precisa repensar os espaços lá dentro, sabe? Criar ambientes que libertem o corpo e que incentivem a autonomia. E essa ideia de repensar os espaços leva a gente para um conceito muito poderoso: o de que o ambiente não é só um cenário para a educação acontecer. Ele é parte ativa do processo. Ele também é um educador. Quem falou isso de um jeito brilhante foi o educador italiano Loris Malaguzzi. Ele chamou o ambiente de o terceiro educador. Para ele, depois do professor e dos colegas, o próprio espaço é quem mais ensina. Ele não é um palco passivo, não. É um ator principal na aprendizagem. E a diferença, nossa, é gritante. De um lado, a gente vê um espaço aberto, flexível, que parece que está dizendo: venham, colaborem, descubram. Do outro, aquela rigidez das fileiras que quase sussurra: senta aí e escuta em silêncio. Pois é, a arquitetura fala. E fala alto. E aqui está o ponto central. Cada elemento do espaço físico, a cadeira, a mesa, a parede, está passando uma mensagem. Um ambiente que permite movimento diz que a ação faz parte do aprender. Um que restringe ensina justamente o contrário. Agora, vamos levar essa ideia mais longe. Se o ambiente educa, por que a gente se limita só ao ambiente da escola? E se a cidade inteira se transformasse numa sala de aula gigante? Isso cria o que os especialistas chamam de uma tensão necessária, que nada mais é do que uma troca onde todo mundo ganha. A escola, que às vezes é bem rígida, aprende a ser mais flexível, mais conectada com a vida real da cidade. E a cidade, com seus museus e parques, aprende com a escola a organizar toda essa riqueza de um jeito pedagógico, com intenção. O resultado disso é uma cidade que educa. O museu deixa de ser um passeio de domingo e vira um laboratório de história. A praça vira uma aula de sociologia ao vivo. Cada esquina pode ser uma chance de aprender alguma coisa. Tá, mas e na prática, no dia a dia, como isso funciona? Vamos ver 3 pilares que sustentam essa ideia: a autonomia, o contato com a natureza e, uma coisa que talvez surpreenda, o risco. Quando os ambientes são menos rígidos, uma coisa mágica acontece. As crianças precisam negociar umas com as outras, resolver os próprios problemas, criar suas próprias regras. É assim que a autonomia nasce de verdade, não quando é ensinada, mas quando é praticada. E o que é um jardim, um parque, se não o melhor laboratório que existe? O contato com a terra, com as plantas, com os ciclos da vida. Isso dá um tipo de aprendizado que nenhum livro didático consegue imitar. É conhecimento direto, sentido na pele. E aí a gente chega no tal do risco. Parece até o contrário do que se pensa, né? Mas permitir que as crianças corram, subam, se arrisquem de um jeito seguro é fundamental. Cada pequeno risco calculado ensina a criança a medir a própria força, a confiar no seu corpo e, principalmente, a lidar com a chance de errar. É uma lição para a vida toda. Então, juntando todas essas peças, que tipo de futuro para a educação essa visão de uma escola sem paredes nos mostra?
A mudança aqui é profunda. É abandonar aquele modelo antigo de que o professor fala e o aluno só escuta. A proposta é outra. Um modelo onde o conhecimento é construído por todo mundo junto, numa conversa que não para, super dinâmica com o mundo lá fora. E essa citação, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A escola deixa de ser um lugar de respostas prontas para virar um laboratório e festa dos possíveis. Um espaço para experimentar, para criar e, mais do que tudo, para celebrar a alegria de descobrir. Que no final das contas, o objetivo é esse: formar pessoas que não só entendam o mundo, mas que se sintam responsáveis por ele, capazes de transformá-lo. É uma educação que escuta mais do que fala, que acolhe mais do que julga e que está, acima de tudo, conectada com a vida. E com isso a gente fecha o nosso círculo. A proposta não é só derrubar muros, mas sim plantar raízes. A reflexão que fica é essa. E se a escola, em vez de ser uma fortaleza, fosse como uma árvore, com raízes por toda a cidade, nutrindo e sendo nutrida por tudo e todos ao redor?